Olá, bonita! Estou de volta com mais uma reflexão e hoje eu vim dar um conselho para você que já serviu para minha vida, que agora eu divido, tá bom? Sabe aquela pessoa que te estende a mão ou que um dia te estendeu a mão? Então, agarra essa mão e nunca mais solta. Vamos refletir? Reflita, mulher! Bonitas, quando falamos de pessoas que nos estendem a mão, a gente pode lembrar de tantas, né? Quando a gente nasce na nossa casa, a primeira pessoa que estende a mão pra gente é um pai, é uma mãe. Quando a gente cresce, começa a ir pra escola, quem estende a mão pra nós é o professor, no caso é a tia, né, que a gente chama de tia. Aí vai crescendo mais, aí vai tendo o professor, a professora, e vai crescendo, e começa a trabalhar, e encontra na vida chefes maravilhosos, contra os porcarias, né, como eu já contei aqui que eu já tive. Mas encontramos também aquele chefe que é um pai, que a gente chama de patrão, né? Que não é patrão, é um patrão, né? E que estende a mão pra gente, e que nos trata como filhas, e vamos para lugares, e frequentamos lugares, e nos estendem a mão, e nos recebem de uma forma maravilhosa. Ou você mesma entra para um lugar, para uma empresa, e você se doa, e você faz o teu melhor, e pede para tu estar acordada às 7 horas da manhã, tu tá lá para ajudar a pessoa, e você se entrega, você faz o teu melhor, e muitas vezes você abandona a tua casa para dar o melhor, para fazer o melhor, para estender a mão para aquele que precisa. Mas, apesar disso tudo, muitas vezes eu e você soltamos a mão dessa pessoa, largamos a mão dessa pessoa. Tudo bem que eu entendo, bonitas, que tem momento na vida que é preciso dar um outro passo, né? É preciso avançar, é preciso sair de um lugar e ir para outro lugar, é preciso sair de uma empresa para poder avançar e crescer para uma outra empresa, né? Às vezes você está numa empresa que você ganha, sabe, muito bem, mas não é o cargo que tu tá, e aí te convido, aí tu fica nessa dúvida, pô, é o dinheiro ou é o fazer o que eu faço? Né? Aí tu fica nessa dúvida, pô, vou largar o meu patrão, vou largar a mão agora dele, já estive com ele. Mas na vida vão ter momentos que a gente vai precisar fazer isso, mas isso não é soltar a mão. Soltar a mão é ser ingrato. Soltar a mão é não voltar para agradecer. Soltar a mão é que é mesmo apesar de toda a mudança, você não senta com a pessoa e fala muito obrigada, mas agora eu vou precisar ir. Vou precisar ir. Ou soltar a mão é no momento que a pessoa convive com você aí no teu meio social e você do nada abandona a pessoa. Já foi útil, já precisei, quando eu precisei estava ali. Agora deixa eu andar sozinha. Apareceu alguém melhor, né? Quem nunca passou isso na escola? Ah, eu tenho uma amiguinha, ou nisso quando a gente era criança, né? Ou não, né? Adulto, na vida adulta. Ah, aquela minha amiga sempre me ajudou, mas apareceu uma agora que ela sabe mais do que ela. Então, se a outra sabe mais do que essa que eu tava agora, deixa essa aqui agora. Já foi útil, né? Já serviu quando eu precisei. Agora eu solto a mão e vou lá para outra, que a outra pode me ajudar muito mais. Interesse, né? Vida de interesse. Então, quando a gente fala em soltar a mão, o mais próximo, se existe um adjetivo, né, para essa palavra, é um sinônimo, uma palavra que me remeta a esse termo soltar a mão, para mim é ingratidão. Para mim é não me serve mais. Já serviu muito, agora não me serve mais, então mãos que soltam. Uma vez eu passei por uma história na minha vida que, cara, eu levo pro resto da minha vida de como pode ser ruim você largar a mão daquele que um dia te estendeu. Eu lembro como se fosse hoje, né? Aí entra mais naquelas histórias que, ai, se eu pudesse voltar atrás. Eu lembro que o meu pai tinha duas manias. Meu pai, desde que eu era pequena, meu pai me chamava de fofa. Meu apelido pro meu pai era fofa, porque eu era muito gordinha, então o apelido da minha casa era fofa. Meu pai só me chamava de fofa. E outra mania que meu pai tinha era de me dar a mão. Onde meu pai ia, ele me dava a mão. Gente, ai, como
cara, como eu tenho raiva da minha adolescência, de verdade. Eu acho que é a fase que mais me frustra em lembrar e que eu mais tenho raiva. Eu fui muito revoltada, eu fui muito estranha. Ai, eu me deixei levar por palavras, por pessoas. Por que raiva, gente, que raiva. Mas enfim, eu não posso voltar atrás. Não adianta eu ficar remoendo isso. Agora é tentar consertar e viver pra frente. Mas meu pai tinha mania de me chamar de fofa e de dar a mão pra mim. Isso, gente, até os meus 15 anos, né? Então você imagina. Eu fico imaginando hoje com meu filho andar de mão dada com ele. Vai ter um troço. É coisa de adolescente, mas, cara, que burrice. Que burrice, porque eu queria que meu pai me desse a mão hoje, às vezes. E meu pai tá vivo, gente. Meu pai não morreu, não, graças a Deus. Parece que eu tô falando que ele já foi, né? Cara, mas eu lembro que a gente tava indo pra Niterói, eu morava no Rio. Ah, não, já morava aqui, na região dos Lagos, onde eu moro hoje. E meu pai é militar e eu precisei fazer uma identidade pelo quartel, né? E ele me levou com ele lá pra Niterói. E eu, gente, sempre fui grandona, desde nova. Alta, corpo, né? A mulher, ela cresce antes, né? Ela é muito mais madura, né? Então o meu corpo também era mais maduro, mas a cabeça tá menos que o tamanho de um feijão. O que não adianta você ter corpo de mulher e cabeça de bebê, que é o que eu era. E eu lembro que meu pai foi comigo pra Niterói pra gente fazer essa identidade, né, pelo quartel. E, cara, eu vou contar pra vocês, muito engraçado. Eu lembro que meu pai falou, ah, a gente vai no quartel. Eu pensei na hora, adolescente, falei, vou arrumadinha, né? Tem uns militares lá, uns soldados. O que é isso? Pensei, confesso. Eu confesso que eu pensei verdade, gente. E eu falei, pô, vou toda arrumadinha. Quando a gente chega na frente do quartel, você atravessa a rua, dá na porta do quartel, cheio de soldados na porta. Aí, meu pai fez o quê? Vamos atravessar a rua. Pegou minha mão. Gente, eu lembro como se fosse hoje, porque eu lembro da fisionomia do meu pai. Eu falei, solta minha mão, que eu já tenho 15 anos, para isso na hora de atravessar. Para de ficar me dando a mão. Você não aprende, eu já tenho 15 anos, olha o meu tamanho, você fica me dando mão para atravessar. Eu entendo, gente, que realmente eu não tinha mais idade para isso, mas sendo mãe hoje, né, como é bom dar a mão para um filho. E eu lembro da fisionomia do meu pai. Meu pai nunca mais me deu a mão. O máximo que ele dá a mão é para me dar oi. Ai, cara, foi bem triste. Eu conto isso aqui pros meus filhos, né? Meu pai nunca mais me deu a mão daquela forma e como é bom dar a mão para alguém que sempre esteve do teu lado, né? Para alguém que é teu pai, para alguém que é teu pai. Mas você sabe que durante a minha vida, eu não só soltei a mão desse pai. Um dia eu soltei a mão do Pai maior, Pai Celeste, Deus. Nessa mesma época, eu resolvi que eu não queria mais andar de mão dada com ele. Que eu não queria mais que ele segurasse a minha mão para atravessar, que eu não queria mais que Deus me desse a mão para me guiar, que eu não queria mais que Deus me desse a mão para conversar e para me chamar de filha. Ai, cara, foi a pior escolha que eu já fiz na minha vida. E olha que eu já fiz várias escolhas ruins. Péssimas, escolhas péssimas. Foram 9 anos sem dar a mão para ele. Os piores 9 anos da minha vida. Muito agradáveis, né? Porque eu saía, me divertia, e era época de conhecer os meninos. Mas eu não era mais guardada por esse pai que vivia me dando a mão. Pai Celeste, Deus. E outro dia eu tava lembrando sobre isso, né? Às vezes eu tô orando e falando com Deus e no tratar, no meu processo de restauração de vida, um desses processos é lembrar das coisas do meu passado para que eu seja curada, né? Eu creio que Deus me faz lembrar mesmo, traz a minha memória para que eu seja curada. E um desses processos que eu vivia, eu lembrei disso e eu falei, putz, o que que eu fui fazer? O que que eu fui fazer? E quando eu lembro da cara que o meu pai fez, quando eu disse isso para ele, e eu percebo o efeito que deu, eu pedi para ele soltar a minha mão, que até hoje meu pai não me deu mais a mão, tudo bem que eu não pedi para ele me dar mais a mão. Quem sabe um dia eu atravessar a rua e ele me dar a mão de novo. Mas fazendo uma comparação, né, uma analogia à minha vida com Deus, que é o meu pai maior, e lembrando do efeito que deu com o meu pai da terra, né?
Eu posso imaginar o efeito que deu na minha vida com Deus, quando eu disse para ele que eu não queria mais segurar na mão dele. A mesma grosseria que eu fiz com meu pai verbalmente, verbalizando, eu fiz com Deus nas atitudes. Eu não quero mais, hoje acabou, a partir de agora eu ando sozinha. Poxa vida, que escolha que eu fiz, cara. Que escolha que eu fiz, foi uma das piores escolhas que eu fiz na minha vida. Foi querer caminhar sozinha, não dar mais a mão para Deus. Consequências eu tenho até hoje por causa disso. Porque um dia eu fui ingrata, deixei de caminhar de mãos dadas e faz falta dar a mão para as pessoas que a gente ama, né? Hoje eu, graças a Deus, eu sou melhor, me dou bem com meu pai, voltei pro meu Deus, pedi para ele me dar a mão de novo, porque o que Deus espera é só que eu e você falemos para ele, me dá a mão, Deus, de novo, porque eu não quero mais caminhar sozinha. Então, se você tá me ouvindo aí, e se por acaso você tem caminhado sozinha, é só pedir, Deus, me dá a mão, que a partir de agora eu quero caminhar contigo. É só isso, não precisa mais nada. Você não precisa andar milhas e milhas para encontrar Deus, você não precisa acender milhões de velas para encontrar Deus, isso é a Bíblia que fala. Só você falar, Deus, entra, não quero mais caminhar sozinha, eu não quero mais soltar a tua mão. Esses são os efeitos de soltar a mão. Fui muito machucada durante a minha vida, esse tempo que eu fiquei fora sem dar a mão para Deus foi muito difícil. O que eu vim falar com você? Pra gente fechar, não solta a mão, não. Não solta a mão daquele que um dia te estendeu a mão. Seja grato, nunca troque uma mão pela outra, a não ser que essa mão te agrida, te faça mal. Mas valorize aquelas pessoas que estão perto de você, que tá sempre se te estendendo a mão. Não é porque aparece uma pessoa melhor, uma pessoa com um nome na frente. Não solte a mão dessas pessoas, porque apareceu um doutor, né? Ah, você não é doutor, então eu quero aquele lá que ele é doutor. Um exemplo que eu tô dando, não solta a mão de quem caminhou contigo a vida inteira, ou caminhou com você por um ano e que te ajudou a avançar. Não solta a mão dessas pessoas, porque tu vai caminhar sozinha. Tu vai caminhar sozinha muitas vezes. Então, com essa reflexão de hoje, eu quero pedir para você não solte a mão de Deus, principalmente. Não solta a mão dele, não. Não solta a mão porque ele é pai e eu vi no rosto de um pai terrestre a tristeza. Eu vejo hoje, quando eu quero dar a mão para meus filhos já não querem me dar mais a mão. Quando eu fico triste, porque eles crescem, eles param de querer dar a mão pra gente, não importa a idade que você tenha. Dê a mão a Deus. Não importa a idade e o cargo, o nome que você tem à tua frente. Ai, você é a doutora, você é advogado, sei lá, não interessa o nome que você tenha. Você sempre vai precisar de alguém. Dê a mão para as pessoas, não solte a mão de ninguém. Sozinho a gente não vai para lugar nenhum, a gente não consegue atravessar uma rua sozinha. Muitas vezes a gente não consegue. A gente não consegue. Eu tava preocupado com o que as pessoas iam falar pra mim. Eu querendo ficar bonitinha pros soldados. Os soldados vão me ver atravessando com o velhinho, né? De mão dada, vai achar que é meu marido, vai achar não sei o quê. Eu tava preocupada com isso e eu esqueci de que ele era só o meu pai e queria me ajudar a atravessar. Então, se lembre disso, reflita sobre isso. Deus só quer te ajudar a atravessar. As pessoas que te amam de verdade e que estão do teu lado querem te ajudar a atravessar e você tá soltando a mão. Cuidado. Cuidado de quem você solta a mão. Tá bom, bonitas? Fica com essa reflexão de hoje. Espero que você tenha gostado dessas histórias e reflexões. Que você cresça também, porque eu tô indo rumo a crescimento, avanço. Eu não quero mais ser a mesma. Eu não quero. Ai, não quero. Ai, eu tenho falado com Deus que eu não quero mais. Eu já não quero há muito tempo. Mas todo um momento da minha vida que coisas têm vindo à tona na minha vida. Espelho. Eu tenho olhado no espelho e tem aparecido mais a minha imagem, eu falo, Deus, eu não quero não. Quero mais ser isso. Lembranças vêm e eu penso, não quero mais ser aquilo que eu fui não. Reflita sobre isso. Não solte a mão, porque você sempre vai precisar de alguém. Não solte a mão de Deus. Tá bom, bonita? Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva aqui. É muito importante sua inscrição. Deixa seu like pra mim. Pera lá. Antes de você deixar seu like, ativa o sininho se você não é inscrito. Se você não me conhece, meu nome é Sinara, tá bom? Muito prazer. Deixe seu like, eu tô lembrando o que eu tenho que pedir. Se você gostou da reflexão de hoje, compartilha, manda pra sua filha que soltou tua mão, manda pra aquelas pessoas que já soltaram tua mão um dia e que um dia precisaram dessa mesma mão, manda pra elas aprenderem. Não tem problema, você não é indireta, não é direta, é você dizer pra ela, eu me senti assim quando você soltou a minha mão. Fala pra essa pessoa que você tá magoada, que te magoou.
Se você tem oportunidade, fale para ela. Ah, mas ela não vai aceitar, o problema é dela, mas você pelo menos falou, tá bom? Me segue lá no Instagram, @reflita_mulher, tudo minúsculo. Compartilha, comenta. Já soltou a mão de alguém? Se arrependeu por isso? Já soltaram a sua mão? Conta pra mim aqui, porque a tua história, quando você conta aqui embaixo, ajuda outras bonitas também. Tá bom, bonita? Espero que você tenha gostado. Que Jesus te abençoe, que ele encontre lugar no nosso coração e reflita, mulher.